Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 94 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Para hoje, eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2018, que trata de média ponderada. Então, para resolver essa questão, a gente tem que saber como calcular uma média ponderada, né? O que é uma média ponderada e como calcular uma média desse tipo. Então, para se calcular uma média aritmética ponderada, a gente tem que multiplicar os valores, né, dos elementos pelos seus respectivos pesos e dividi-los pela soma dos pesos. Então, a média aritmética ponderada é muito semelhante a uma média aritmética simples, só que aqui cada elemento ele não tem o peso 1, ele não contribui com a mesma intensidade, com a mesma relevância para o total, para a soma dos elementos no total. Cada elemento tem um peso diferente. E aí você tem essa ponderação com base nesse peso. Para computar essa questão do peso no final, né, na média aritmética ponderada, a gente multiplica cada elemento por seu peso. Então, o elemento que tiver um peso maior vai ter uma relevância maior no final da média. O elemento que tiver um peso menor tem uma relevância menor. E divide isso tudo pela soma dos pesos. É como se você estivesse calculando uma média simples, em que cada um dos elementos ele aparece em certa frequência maior do que o outro com base no peso. É quase como se fosse isso. Então, vamos dar uma lida nessa questão e entender o que ela está querendo para a gente calcular, né? Usar o que a gente sabe de média aritmética ponderada para calculá-la. Os alunos da disciplina de Estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações: 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é quanto? Então, a gente tem a seguinte situação, né? Você tem 4 provas, P1, P2, P3, P4, 4 avaliações, com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40%. E, para ser aprovado, essa média aqui, essa média aritmética, que é a nota da P1 vezes o peso da P1, que é o 20%, mais a nota P2 vezes o peso da P2, 10%, e assim por diante, né? Dividido pela soma dos pesos, é assim que se faz uma média ponderada. Então, eu vou somar os pesos aqui, 20 mais 10 mais 30 mais 40. Isso daqui tem que ser igual a, no mínimo, 60 pontos para que ele seja aprovado. Isso aqui é igual a 60 para aprovação. E aí, nas 3 primeiras avaliações, esse estudante obteve as seguintes notas: 46, 60 e 50. E aí a pergunta é: qual é o mínimo de pontos que esse estudante precisa na 4ª avaliação para ser aprovado? Ou seja, qual é o valor de P4 para que, qual é a nota da prova dele, P4, para que essa média aqui, essa média aritmética aqui, seja igual a 60. É isso que ele quer saber. Então, a gente já tem a nossa equação aqui, ó, montada. A gente quer que a soma, né, essa média ponderada aqui, seja no mínimo ou igual a 60, que é o que significa aprovação. E aí, quer saber o valor de P4 para que isso seja verdade, o valor da nota na avaliação 4. Então, a gente basicamente vai substituir aqui agora os valores para multiplicar eles entre si. Bom, P1 é 46, então ficamos com 46 vezes 20%.
Esses 20%, pessoal, a gente pode fazer isso aqui de várias formas diferentes. Eu posso transformar o 20% em 20 sobre 100, em 0,2, em 20 simplesmente, em vez de eu considerar 20%, 10%, 30%, 40%, eu posso considerar peso 20, peso 10, 30 e 40, e a soma dos pesos também ser números inteiros, números naturais, e não porcentagem. Tá? Não faz diferença aqui para a gente, porque a gente vai somar essas porcentagens e depois dividir pelo valor delas. Então, se eu considerar como 20% ou como 20, dá na mesma. Então, ficamos com 46 vezes 20, mais prova P2, 60, vezes peso P2, 10. Prova P3, 50, vezes peso P3, 30. Mais prova P4, não sei, é o que queremos descobrir, vezes o peso da P4, que é 40. Isso daqui tudo dividido por 20 mais 10 mais 30 mais 40 tem que ser igual a 60. Como a gente quer saber o mínimo de pontos para aprovação, vamos igualar isso aqui a 60, que é o mínimo que ele precisa para passar. E aí agora é só fazer essa conta, né? Resolver essa igualdade aqui, resolver essa equação de x. Vamos multiplicar esses valores aqui, que temos para multiplicar, somar aqui embaixo. Então vamos ficar com 920 mais 60 vezes 10, 600, mais 50 vezes 30, 1.500, mais 40x, dividido por 10 mais 20 mais 30 mais 40, dá 100, isso sendo igual a 60. Vou somar quem eu posso aqui em cima, esses três termos. O 100 está dividindo todo mundo do lado esquerdo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, nós vamos ficar com 3.020 mais 40x igual a 60 vezes 100. É só pôr o 60 e acrescentar 2 zeros. 6.000. Aí, eu vou pegar o 3.020 que está somando o 40, vou passar subtraindo. Nós vamos ficar com 40x é igual a 6.000 menos 3.020, que dá 2.980. E aí agora eu tenho 40x é igual a 2.980. Eu vou pegar o meu 40 que está multiplicando o x e vou passar dividindo ele para o outro lado. Então, o x vai ser 2.980 sobre 40, que dá 74,5. Então, essa aqui tem que ser a nota x, né? A nota da P4, para que ele seja aprovado, para que ele tire 60, né? É o mínimo que ele tem que tirar para ficar com 60. Então, ficamos com a letra C, 74,5. Então, pessoal, essa é uma questão que exige nosso conhecimento de calcular uma média ponderada, que não é nada de outro mundo. É uma questão até bem simples. A diferença é que ela meio que não te deu todos os valores e pediu para calcular a média ponderada. Ele te deu o resultado, né? Ele te deu quanto que tem que ser a média, que é o 60, e te perguntou qual que teria que ser um dos elementos para que aquela média desse 60. Então, isso costuma aparecer, mas o que importa é que, se você sabe montar essa equação, se ele te der a média e para pedir para encontrar um, é só montar a equação. Se ele te der todos os elementos e pedir para calcular a média, mesma coisa, é só montar a equação. Certo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também vão fazer a prova e a gente se vê amanhã. Até a próxima e tchau, tchau!